Agora já é um vídeo importante, é praticamente um fechamento, tá? Então, vamos juntar tudo que a gente aprendeu nos vídeos anteriores. Bem, então eu aprendi que Dom Sebastião, rei de Portugal, morreu. Ai, meu Deus, alergia, gente. É o problema de morar em São Paulo. Tá coçando o nariz. Então vamos lá. A gente aprendeu que Dom Sebastião, rei de Portugal, morreu sem deixar herdeiros. Né? Seu tio-avô, Dom Henrique, já era muito velho, inclusive era uma pessoa ligada à igreja, não seria capaz de deixar o herdeiro que Portugal precisava. Né? Então a coroa portuguesa foi parar nas mãos do rei Filipe II, rei da Espanha. Tá? Os colonos portugueses, que administravam a exploração de mão de obra de pessoas escravizadas na lavoura de açúcar, eles vão ficar numa situação complicada com essa questão de ter um rei espanhol. Que situação foi essa? Os grandes parceiros desses colonos, eles eram os holandeses. Só que os holandeses, eles eram dominados também, antes de 1580, pelo rei da Espanha. Então, o que acontece? No mesmo ano em que o rei da colônia Brasil é o rei da Espanha, a Holanda declara independência. O rei da Espanha, para sabotar os holandeses na atividade econômica que era mais lucrativa para eles, faz o quê? Vocês não vão mais participar dessa atividade. Os holandeses ficam putinhos e eles fazem o quê? Vamos invadir a área produtora mais rentável dentro das Américas, a maior área produtora de açúcar. Vamos invadir o Nordeste. Os holandeses invadiram o Nordeste, tentaram 2 vezes, obtiveram sucesso somente na segunda, que foi justamente a invasão de Pernambuco. Isso foi o que a gente viu no vídeo anterior, tá bom? O que é importante para a gente agora? Entender a conexão disso com aquela coisinha que ficou jogada e solta na aula anterior, que é o quê? Os portugueses, eu disse para vocês, temem entrar para o interior do continente porque ele é dominado por inúmeras nações indígenas. Inúmeras nações indígenas. E essas nações são guerreiras. Essas nações vão reagir à invasão portuguesa, vão reagir à destruição de seus parentes, vão reagir à destruição do ambiente, do lugar por esses portugueses. Tá? Aí eu disse para vocês lá na hora anterior, para que o português entrasse para o interior, ele tinha que ter algo que compensasse essa entrada. Aí você começa a juntar tudo. Por isso que essa aula é importante, né? O que vai acontecer, professor? O que vai acontecer é o seguinte: o que é que vai ser esse bom motivo para o português entrar para o interior? Bom motivo na ótica do português, tá? Bom, a principal área produtora de açúcar foi invadida pelos holandeses. Essa área produtora de açúcar criada pelos portugueses foi invadida pelos holandeses, tá? Colônia portuguesa invadida pelo holandês. Só que os holandeses, eles não invadiram, isso eu disse no vídeo anterior, somente Pernambuco, colônia portuguesa, colônia açucareira, colônia de exploração de mão de obra de pessoas escravizadas. Os holandeses vão invadir também importantes áreas fornecedoras de pessoas que seriam escravizadas nessa colônia. Já imagina a consequência disso, né? Para quem se beneficiava do trabalho de pessoas escravizadas, quem estava dominado pelo holandês não vai ter problema com fornecimento de mão de obra de pessoas escravizadas da África. Então, Pernambuco teve problema com o fornecimento de mão de obra de pessoas escravizadas oriundas da África? Não. Tá? Porque quando o holandês invade, ele invade para que aquela exploração
do trabalho, aquela exploração de pessoas, beneficia a elite holandesa. Tá? Então eles invadem a área produtora de açúcar e eles vão invadir a área que fornece as pessoas que seriam escravizadas de forma abominável por esses holandeses. Tá? A questão é, como é que ficam as outras áreas, como por exemplo a Capitania da Bahia, onde simplesmente você tinha a produção de açúcar, só que agora não está mais chegando escravizado oriundo da África. Lembra que eu falei do motivo que vai fazer com que esses portugueses enraizados no litoral entrem para o interior? Esse motivo será justamente guerrear contra a população indígena, só que agora com a perspectiva de lucrar após vencer essas batalhas com a população nativa. Tá? Gente, nem é difícil de matar, né? Só você lembrar que na visão do europeu é lucro. Tudo para eles é lucro. Eles botam preço em tudo. Eles botam preço na mata, eles botam preço nos bichos, eles botam preço nas pessoas. É uma cultura horrorosa, essa cultura europeia que predominou, né? Por tantos séculos, e a gente até discute ainda hoje se ela não deixou aí resquícios, né, na forma como as elites se relacionam com a classe trabalhadora. Mas enfim, né, é uma discussão importante que a gente faz lá na frente. Mas enfim, é importante que vocês percebam que o colono português que está na colônia Brasil, ele vai achar uma alternativa para a falta de pessoas escravizadas oriundas da África, e a alternativa que ele vai achar vai ser entrar para o interior, guerrear contra a população nativa, sequestrar os sobreviventes e vender eles como escravizados nas áreas produtoras de açúcar, tá? Já tinha escravidão indígena antes disso. A questão é que com a União Ibérica, quando o rei da colônia Brasil, que era uma colônia criada pelos portugueses, passa a ser o rei da Espanha, né? Isso vai gerar uma série de problemas, né, com os holandeses invadem, vão organizar o sistema para funcionar de acordo com os interesses holandeses, só que aquela porção que estava sendo administrada agora, né, pelo rei da Espanha, evidentemente com o apoio, né, da nobreza portuguesa, essa área produtora de açúcar, ela vai simplesmente ficar prejudicada por conta dos holandeses terem desarticulado o sistema, o esquema, né? Um grande esquema de exploração de mão de obra de pessoas escravizadas. Gente, é uma aula assim, com vários pontos, difícil de explicar, se concentre em entender isso, o vestibular adora esse tipo de coisa, né? Mas assim, não é complicado de entender, vocês conseguem, tá? Vocês têm inteligência para dar conta disso facilmente, tá? Então assim, de novo, o que é que vai fazer o português entrar para o interior? Pegar, capturar, sequestrar indígenas, né, após direcionar guerra contra essas populações. Qual é o objetivo dessa entrada, dessa invasão para o interior, dessas incursões para o interior? O objetivo é capturar pessoas e vender elas como escravizadas em regiões que produziam açúcar e que ainda estavam sob domínio português, tá bom? Repetir várias vezes que o objetivo é que você simplesmente entenda aí. Se tiver dúvida, chama a gente ali no Class que a gente conversa, tá bom? Bom, aí chegamos no ponto derradeiro, né?
Então você tem portugueses que estão entrando para o interior para capturar indígena, gente livre, e transformar essas pessoas livres em pessoas escravizadas. É isso que os portugueses estão fazendo, principalmente essa turma aí, que são os bandeirantes, tá? Muito cuidado, porque é muito raro no Brasil uma bandeira de município que não tenha uma referência aos bandeirantes. E bandeirantes eram isso, tá? Genocidas, sequestradores de pessoas, traficantes de humanos e vendedores de pessoas na sua condição de pessoas escravizadas. Isso quando eles não escravizavam essas pessoas, tá bom? Isso é bandeirante, tá? Infelizmente, o nosso país tem o hábito de homenagear genocidas com monumentos, né? Com nomes de ruas. Isso é muito complicado, isso é uma coisa que a gente tem que combater, né? Porque escravizador não merece homenagem, não merece espaço de memória na cidade. Estupradores, né? Essas pessoas simplesmente, esses bandeirantes, quando faziam as suas incursões para o interior, era barbárie, gente. Era barbárie. Né? As mulheres sofriam violência sexual, elas eram estupradas, né? E isso não ficava restrito somente às adultas, crianças também. Então, era abominável, né? Ainda mais abominável é você ter gente passando pano para bandeirante e você ter bandeirante dando nome para rua, dando nome para estrada, com monumento na cidade, e o poder público, inclusive, apoiando isso. Tá? Isso é abominável. Então, assim, tem que se organizar e lutar para simplesmente varrer dos espaços de memória esses tipos de homenagem, tá bom? Porque foi isso que essa galera fez, né? E foi justamente uma dessas entradas, né? Para simplesmente fazer a captura de indígenas que um bandeirante simplesmente vai acabar encontrando ouro no continente, nesse interior do continente dos indígenas, né? Que depois a gente vai chamar de Minas Gerais, que é uma referência às minas, né? Auríferas, diamantes, né? Que haviam na região, tá bom? É isso. Então, olha só que coisa louca, né? O que é que vai acabar favorecendo a descoberta desse ouro, dessa grande reserva de ouro no interior do continente dos indígenas? Vai ser o fato de que os bandeirantes estão fazendo incursões militares para o interior para derrotar nações indígenas, capturar os sobreviventes e vender como escravizados em regiões que ainda eram dominadas pelos portugueses dentro do continente, tá bom? Por que essas incursões se tornaram necessárias para quem se beneficiava do trabalho, da exploração do trabalho de pessoas escravizadas? Ela se tornou necessária porque o fornecimento de escravizados da África foi comprometido quando os holandeses invadiram tanto regiões, né, que forneciam pessoas que seriam escravizadas na África, quanto a região produtora de açúcar, a capitania mais rica, que era a capitania de Pernambuco, tá bom? Porque os holandeses invadiram, se eles eram parceiros? Invadiram porque simplesmente o rei da colônia Brasil, nesse momento da história, ele era um espanhol. E a Holanda tinha declarado a independência da Espanha. O rei da Espanha, para sabotar os holandeses, impede eles de comercializarem com a colônia Brasil. Os holandeses deram um troco, invadindo essas regiões, a mais rica, né? Capitania de Pernambuco, que por muito tempo da história foi a capitania mais rica, né? Dessa invasão europeia no continente dos indígenas, tá bom? Mas rica no sentido material, né? Outras riquezas, como por exemplo o ambiente, né?
íntegro, não tinha, né? Relações saudáveis, relações democráticas, não tinha, tá bom? Bem, galera, é isso, né? No próximo vídeo a gente vai falar de como é que rolavam essas coisas dentro dessas regiões de mineração, tá bom? Valeu, até mais, fiquem bem, forte abraço.